Olá, convictos e convictas, o vídeo já vai começar, mas antes deixa seu like, seu comentário que é muito importante, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vamos pro vídeo. Mais uma vez a graça e a paz. Amém. Estaremos fazendo a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Iniciaremos a nossa leitura do versículo 20 até o 31. O texto já está aí no mural, acompanhe a leitura. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-se-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora já verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelido de um a outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, e passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em algum rochedo, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viessem o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Até aqui. Você pode orar comigo? Vamos apresentar mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Soberano Deus, é mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. E nós faremos uso dessa oportunidade para entrarmos no Teu propósito, entendemos perfeitamente o que o Senhor deseja, quais são, Senhor, as Tuas intenções para as nossas vidas. Sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus que nos orienta, sabendo que pelo Teu Espírito o Senhor nos ensina, e o Senhor Jesus que é Mestre, que é Senhor, que é Salvador, aquele que tem autonomia e autoridade sobre as nossas vidas. Nós somos dependentes de Ti, Senhor Jesus, dependemos do muito amor com que nos amou, e nessa noite, apresentando a Tua Palavra, nós estamos na expectativa de que o Senhor fale conosco, e desde já Te agradecemos. Amém. Amados irmãos, nós fizemos a leitura de um trecho de Atos dos Apóstolos. O capítulo 27 é um capítulo que ele vem retratar um período extremamente importante na vida do nosso apóstolo Paulo. Paulo havia sido levado diante das autoridades porque ele havia sido acusado. E quando diante dessas autoridades, diante das acusações, Paulo requereu apresentar-se, ou seja, para que ele fosse julgado em Roma, diante do tribunal de Roma. E Paulo fez esse questionamento e fez esse pedido, e por causa disso o apóstolo Paulo, juntamente com outros homens, foram levados para ir da Palestina em direção à Itália, em direção a Roma, ao centro do Império Romano. E quanto a isto, o apóstolo Paulo tinha consciência de que aquela sua ida para Roma era algo providencial.
mesmo ele estando preso, ele tinha plena consciência de que aquilo que haveria de passar, de que aquela situação estava sobre a cobertura e a direção do Senhor. Então o servo de Deus estava cônscio, estava ciente de que tudo aquilo que ele estava passando tinha um propósito. E o propósito era fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado. E o apóstolo Paulo, diante disto, não somente ele, mas também outros que estavam com ele, entraram nesse navio. E foi não somente Paulo, mas uma quantidade grande de homens também foram levados. E um soldado, um centurião, ficou encarregado de levá-los, juntamente com os soldados. E Paulo entra juntamente com aqueles homens que haviam sido condenados, entram em um navio, e esse navio, eles navegam por alguns dias e ancoram em um porto. E ali, naquele porto em que eles estavam, Paulo recebe do Senhor orientação e diz a eles que eles não deveriam partir daquele porto, porque certamente algo de ruim iria acontecer, porque o inverno estava chegando. Mas quando o capitão do navio ouviu a orientação de Paulo, ele não acatou a orientação de Paulo, mas sim do centurião e do dono da carga, que tinham pressa, que tinham urgência para seguir viagem. Não ouviram a orientação do apóstolo Paulo, e assim, quando seguiram viagem para encontrar, e foram feita uma transferência daqueles soldados e daqueles presos para um outro navio. Nessa transferência é que Paulo diz a eles que algo não estaria bom, de que poderia correr em risco, mesmo assim seguiram viagem. E o restante da história é a parte que nós lemos, que diz a respeito dessa tempestade. Então, quando o vento começa a soprar, e vem soprando do sul, os marinheiros pensaram que eles poderiam chegar ao seu destino. Eles imaginaram que estava próximo e eles tinham condições, mas o vento os levou, os tirou de perto do seu trajeto e os levou para o alto mar. E eles perderam assim o controle daquele navio. Não tinham mais a estabilidade, eles não tinham mais controle sobre o seu trajeto, e durante muitos dias, com a chuva, com os ventos e com o tempo nublado, eles ficaram desorientados, porque eles não poderiam mais olhar para as estrelas, porque não é só de hoje, mas no mundo antigo a orientação dos marinheiros era através das estrelas. Eles olhavam para as constelações e assim se posicionavam, e durante o dia, com a claridade, também tinham uma noção. Mas como ficou muitos dias chovendo, muitos dias com vento forte, com tempo fechado, eles não puderam se orientar. Então o que nós temos aí de pano de fundo nessa situação são homens que eram experientes, marinheiros experientes, o capitão também experiente, mas porém dentro de uma grande tempestade, sem uma orientação devida. Mesmo com toda a experiência, eles estavam perdidos, estavam deslocados, estavam fora do seu ambiente em que eles poderiam governar aquele navio. O vento soprava muito forte e os arrastaram para bem distante da sua rota. Então nós iniciamos lendo no verso 20: e a tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Quem escreve isto é Lucas. Lucas, que relata para nós todos esses detalhes. Ele relata toda a aflição, tudo aquilo que aqueles homens estavam ali passando. Então nós podemos deduzir, trazendo para a nossa linguagem de hoje, fazendo com que esse texto seja significativo para nós. Por qual a importância de nós sabermos que Paulo passou, de que aqueles homens passaram por aquela tormenta, que eles foram náufragos por um tempo? O que isso interessa para nós? Exatamente usando esse pano de fundo, usando esse período histórico, nós vamos fazer uma analogia com as nossas vidas, trazendo para nós aquilo que porventura pode acontecer na vida dos cristãos.
aquilo que porventura pode acontecer, de tirar-nos, até mesmo deslocar-nos do nosso foco, tirar-nos de um lugar que nós tínhamos certeza do que nós poderíamos fazer, tirar-nos da segurança que nós tínhamos e estarmos agora na dependência única e exclusivamente da ação soberana do Senhor. Então são muitos os desafios que podem ocorrer na vida dos servos de Deus. Então nós iremos tratar aqui do que ocorreu na vida de Paulo, dessa viagem, da fúria do mar, de tudo aquilo que aconteceu. E nós vimos pelo texto que foi extremamente dramático, tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela situação, e eles estavam desorientados. Então, para isto, nós vamos fazer uso desse texto. E o primeiro tópico, eu vou estar fazendo, o primeiro tópico é a tempestade em alto mar. A tempestade representa a iminência de um fato brusco, energicamente potente. A sua ação e resultados vão depender de onde e como estamos situados. A tempestade para aqueles que estão em terra firme tem suas consequências: enchente, desabamento, soterramento, destruição. E a tempestade em alto mar representa fortes ondas, alagamento dentro dos barcos e navios, destruição da embarcação, ficar à deriva, desorientados, por causa da aflição e das dúvidas. Tudo vai depender do campo de visão. Então, fazendo essa analogia, se fôssemos nós que estivéssemos nessa situação, nós não sabemos, mas certamente todos aqueles que são chamados para o campo, são chamados para a obra do Senhor. Mais cedo ou mais tarde nós passamos por situações que vão provar a nossa fé, que vão provar o quanto nós cremos e confiamos no Senhor. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de estudar Efésios, e dentro desse estudo de Efésios dessa manhã, nós trabalhamos uma parte do texto. No capítulo 3 nós estamos situados, e estudamos hoje do verso 14 em diante, e do verso 16 e o verso 17, que ele vai falar a respeito do conhecimento, vai falar a respeito da ação sobrenatural do Senhor na vida do cristão. E quando chegamos no verso 18, o texto em Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo para essa comunidade de Efésios, falando que há necessidade de conhecermos a profundidade, a altura e largura do amor do Senhor Jesus. E nós estudamos esse texto e chegamos a essa conclusão, amados irmãos: conhecer o amor do Senhor, saber que Ele nos ama, é algo que todos nós temos convicção disso. Todo cristão genuíno sabe que o Senhor Jesus o ama. Nós não temos dúvida sequer a respeito disso. Mas a questão é o quanto nós estamos dispostos a demonstrar o nosso amor por esse Jesus Cristo. Qual é a proporção do nosso amor? Qual é a proporção da intensidade que nós estamos dispostos a enveredar por esse caminho? O que eu e você estamos dispostos a enfrentar, seja a adversidade, sejam tempestades, sejam maremotos, estando na terra ou estando no mar, ou seja, qual é a nossa visão referente à nossa capacidade de entregar ao Senhor o nosso amor genuíno, entregar ao Senhor verdadeiramente a nossa adoração, não só apenas da boca para fora, não apenas citarmos o nome de Jesus como se fosse um amuleto, não apenas falar de Jesus como se fosse apenas um nome mágico, mas entender que a demonstração de amor que Ele requer de nós é algo não apenas simbólico, mas é físico, é real. E Paulo provou esse amor, mesmo sabendo que estava passando por essa circunstância. O servo de Deus estava ali, pleno e convicto. Primeiro, porque Paulo sabia para onde ele estava indo. Ele sabia muito bem a quem é o Deus que ele serve, que ele servia.
ele tinha convicções do seu chamado, e isso fez com que, mesmo estando num barco quase à deriva, mesmo estando diante de uma tempestade tão forte, o servo de Deus estava ali convicto, estava ali padecendo como os outros, estava ali chacoalhando o barco para um lado e para o outro. Certamente deveria estar também enjoado, com o seu estômago virado, porque os homens não estavam comendo, porque certamente estavam todos ali, além da angústia, além da ansiedade, provavelmente com todo aquele movimento do navio, o seu estômago também deveria estar muito ruim. Então a situação estava desesperadora. Aqueles marinheiros estavam desesperançosos, estavam totalmente entregues à natureza, sem poder governar nem um pouquinho aquele navio. Lançaram âncoras pela proa para tentar diminuir o avanço do navio, baixaram ali fizeram as suas amarras, baixaram as suas esqueci o nome, as suas velas, obrigado. Estava tentando lembrar do nome aqui. Baixaram as velas para diminuir a intensidade do vento. Ou seja, tudo que era possível fazer, humanamente possível fazer, eles fizeram. Lançaram as cargas ao mar, jogaram fora tudo aquilo que estava pesando para tornar o navio mais leve, diminuíram a intensidade. Tudo que era e estava ao alcance deles foram feitos, mas a situação não se modificou. As ações humanas foram feitas, mas o vento era muito forte, a tempestade era muito forte, a situação ela estava desesperadora. E nessa situação é que nós podemos trazer para nós novamente essa linguagem. Passar por situações de desespero, passar por situações onde parece que tudo está caminhando para a tragédia. Se isso não aconteceu ainda na sua vida, graças a Deus por você não passar por isso. Mas certamente, amados irmãos, em alguma intensidade, em algum do nosso trajeto na vida cristã, certamente nós passamos por inseguranças, por situações que fazem com que nós venhamos a vacilar e a sentir um certo desespero e ansiedade por certas situações. Isso é comum na vida de muitas pessoas, e na vida do cristão não é diferente. E nós estamos diante dessa situação, e eu quero continuar tratando com vocês, e agora falando a respeito de duas situações referentes à tempestade. O apóstolo Paulo estava constante ali na sua convicção e oração e intercessão. Ele estava intimamente ligado ao Senhor, porque ele tinha algo a fazer. E o apóstolo Paulo, quando chega diante daqueles homens, ele diz para eles, para que eles não temessem. O apóstolo Paulo diz: olha, o Deus a quem eu sirvo enviou um anjo, e esse anjo me disse: Paulo, não temas, porque aquilo para o qual o Senhor te designou, você deve ir para Roma, você vai se apresentar diante do julgamento, mas saiba que isso tudo que você tem que passar é para a glória do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, que já tinha convicção, recebe mais uma confirmação. Nós também falamos disso hoje pela manhã, de como é que o Espírito Santo atua nas nossas vidas, como é que o Espírito Santo fortalece a nossa vida espiritual, como é que nós aprendemos a intensidade, profundidade, largura desse amor. Por quê? Porque o Senhor não nos deixa de forma alguma sós. O Senhor, através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus fala conosco. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá a convicção. É o Espírito Santo de Deus quem nos impulsiona. É o Espírito Santo de Deus quem nos ativa, quem nos anima. E a ação do Senhor, amados irmãos, pode usar quem quer que seja para vir trazer algo para nós, uma palavra de alento, uma palavra de incentivo, uma palavra de alerta. O Senhor usa os seus vasos. No caso do apóstolo Paulo, ele teve uma visão de um anjo, de um ser celestial.
Imagina, amados irmãos, aqueles homens não estavam conseguindo dormir, não estavam conseguindo comer, toda aquela agitação. Eu nunca estive num barco, numa situação, num navio como essa. O que eu tenho de ideia é aquilo que nós vemos nos filmes que passam para nós. E nós sabemos que muito do que apresenta no filme, alguns do que acontece, eles estão dentro de um estúdio, a coisa está controlada ali. Nós não temos uma visão real da situação. Mas, pensando naquilo que aconteceu e ainda acontece nos dias atuais, não faz muito tempo, alguns marinheiros, mesmo aqui no estado da Bahia, o barco deles afundou. Eles encontraram tempestade em alto mar e o barco que eles estavam afundou, e esses homens, esses marinheiros baianos, ficaram à deriva durante vários dias até que foram encontrados. Então isso é algo que acontece nos dias atuais com embarcação moderna, com tecnologia. A força do vento e a força das águas tem poder suficiente para virar transatlânticos, para afundar grandes embarcações. Como eu disse para vocês, eu não tenho essa experiência pessoal, mas não é difícil de imaginar uma situação como é descrita aqui no texto. Então, nós temos uma visão, como eu disse para vocês. Se nós estivermos em terra, ou seja, é fácil eu olhar para a vida de uma outra pessoa que está passando por uma situação e eu ter soluções, e eu poder dar orientações, e eu poder estar de longe, falar algo, porque eu não estou dentro da tempestade, eu estou do lado de fora. Mas quem está dentro da tempestade tem uma visão completamente diferente. As coisas de quem está dentro da tempestade, elas não são tão visíveis, não são tão clássicas, tão abertas, como para quem está do lado de fora. Então nós temos uma visão interna e uma visão externa. E eu vou iniciar com a interna. As dúvidas quanto ao chamado, as expectativas criadas por nós mesmos, a autocrítica, pode ser nosso próprio carrasco. A nossa visão, a forma como nós enxergamos o chamado do Senhor nas nossas vidas, a forma como nós interpretamos as ações do Senhor, como nós mesmos criticamos a nossa visão e podemos avaliar a nossa vida cristã. Nós mesmos internamente podemos nos tornar um carrasco, criar até mesmo uma tempestade interna por causa da nossa visão um tanto alterada. E os tripulantes e passageiros estavam todos desesperados. Eles aceitavam e já estavam convictos de que não havia nenhuma chance para eles. Todos haviam perdido a esperança. Internamente, dentro da sua mente e do seu coração, os marinheiros e também aqueles presos, assim como o centurião e o governante, ou seja, o capitão, todos haviam perdido a esperança, porque tudo parecia perdido. Internamente não havia mais chance, haviam desistido de lutar pela própria vida. E isso pode acontecer na vida de um cristão. Quantas pessoas se afastam da presença do Senhor, deixam os caminhos do Senhor assim que começa a aparecer alguma dificuldade. Algumas pessoas, elas passam por decepções, até mesmo entram num processo aí de depressão, num processo de angústia, porque é natural, amados irmãos, quando nós temos algum problema, nós entramos em oração e pedirmos ao Senhor, e alguns até fazem sacrifícios, mas às vezes a resposta do Senhor é negativa. Nós temos intercedido por algumas pessoas, e o Senhor, infelizmente, para nós, tem levado essas pessoas, e isso dá um abatimento, dá a impressão que a nossa oração não está sendo ouvida. Nós temos a sensação de que todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação não foi ouvida pelo Senhor, e às vezes o cristão e algumas pessoas, elas ficam desoladas, desorientadas, e não são poucos os que abandonam a fé, porque não tiveram uma resposta positiva daquilo que eles achavam que seria uma resposta positiva. Por quê? Porque eles ou elas fizeram tudo o que era possível ao seu alcance, assim como aqueles marinheiros fizeram tudo o que era possível fazer, e quando terminou as suas forças, quando terminou as suas chances,
eles não tinham mais o que fazer a não ser ficar desolados e sem esperança. Então, internamente, o medo, o pavor pode tomar conta. E isto é natural, amados irmãos. Não é uma coisa que nós devemos achar estranho na vida de um cristão. Você que talvez esteja passando por uma situação dessa, você não é um crente de segunda linha, você não é um crente inferior a quem quer que seja. Não se sinta inferior, não se sinta fraco, não se sinta medíocre por causa disso. Por quê? Porque as situações, elas vêm muitas vezes para nos abalar, certamente. E algumas situações vêm para nos provar, isso também vem da parte de Deus. E como é que nós podemos saber que é da parte do Senhor? Nós podemos entender, amados irmãos, se isso o Senhor está provando algo na tua vida. Se o que você está passando vai fazer com que a tua fé se altere. Se aquilo que você está passando vai fazer com que você prove o quanto você ama o Senhor. Se a situação em que você está passando, seja ela financeira, seja emocional, qualquer situação que seja, e você analisa e vê: eu não pedi isto, eu não provoquei isto, eu não fui atrás de mexer com algo estranho ou me envolver com alguém que esteja andando num caminho errado. Você olha e vê que você não foi aquele que provocou essa situação. Assim como a tempestade é algo externo, não é algo interno. Quem é que pode comandar e falar para a tempestade diminuir ou ela deixar de existir? Nós não temos poder sobre as coisas externas. Então tudo aquilo que é externo está distante da nossa habilidade, está distante da nossa condição. Mas aquilo que é interno, aquilo que está acontecendo dentro de você, está acontecendo na tua mente e no teu coração, há uma expectativa de mudança, porque é interno, não é externo, está interiormente ligado a você. Então existe algo que é possível ser feito. E o que é que nós podemos, o que é que pode ser feito para mudar isso? Nós que atuamos em algumas áreas, se você tem um chamado ministerial, ou não tem nenhum chamado, não tem um cargo, não tem uma missão, mas tem uma vida cristã genuína, como que nós podemos entender e verificar e podemos fortalecer a nossa vida interior, o nosso ser interior? O mesmo texto que nós estudamos hoje pela manhã fala a respeito disso. Fala que o Espírito Santo, ele nos leva a entender um pouco mais a respeito de Cristo. O Espírito Santo de Deus é aquele que tem poder para nos fortalecer, porque é uma das funções do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi deixado para conduzir, o Espírito Santo de Deus foi deixado para alertar, o Espírito Santo de Deus está envolvendo a nossa vida para nos impulsionar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é um dínamo, é um poder. O Espírito Santo de Deus, ele impulsiona a vida do cristão. Então quanto mais você e eu entrarmos, seja no momento desse, que você olha para si e não vê força alguma, parece que está tudo acabado, mas existe alguém que pode fortalecer a nossa vida. Esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Então tem solução? Tem, irmão. Tem solução, irmã. Tem solução para as nossas questões internas. E eu e você podemos alcançar essa fortaleza na pessoa do Espírito Santo. Então existe uma solução para nós. E agora, quando é externo, internamente, como a tempestade que invadiu, chegou de uma forma abrupta, desorientando o mestre, quase tombando a embarcação, desviando do trajeto. O cristão, sem um objetivo, sem uma estratégia, não sabe para onde vai, nem aonde quer chegar. É um cristão que está à deriva, está sendo levado pelo vento, está sendo conduzido pelo vento, não tem convicção do seu chamado, não se posiciona diante daquilo que Deus quer. E um barco à deriva
pode acontecer grandes tragédias. Um cristão que vive a sua vida cristã completamente desligado das questões espirituais, toca a sua vida sem nenhum compromisso com Cristo ou com a sua igreja ou com a obra de Deus, toca a sua vida muito bem ao prazer do vento, pode ser levado a entrar em lugares tenebrosos, a estar em situações inconstantes, a viver sem uma convicção, sem essa intimidade do Espírito Santo. E é por isso, amada igreja, que nós aprendemos e temos incentivado a igreja a buscar mais e mais da pessoa do Espírito, porque à medida que o Espírito atua na minha e na tua vida, ele vai nos fortalecer, deixar as nossas bases bem alicerçadas. O apóstolo Paulo era o único ali, naquela tempestade, que tinha um objetivo, tinha um foco, tinha a confirmação de que não iria sucumbir, porque ele tinha algo para fazer para a obra do Senhor. E a pergunta para nós é: o que eu e você temos para fazer na obra do Senhor? Qual é o foco da tua vida? Qual é o teu chamado para o reino celestial? Em quem você e eu estamos envolvidos? O quanto que nós temos dedicado para essa obra e o quanto que o Senhor deseja de nós, o quanto que Ele quer atuar em nossas vidas. E isso vai depender exclusivamente de cada um de vocês. Nós falamos do que é interno e estamos falando do que é externo, aquilo que pode nos envolver. E a continuação, amados irmãos, de tudo aquilo que a igreja do Senhor vem passando nesses últimos anos, os desafios que a igreja tem sofrido, os desafios na vida cristã, sejam desafios internos ou desafios externos, todos eles nós somos suscetíveis. Os internos são quando nós temos dúvida a respeito de alguma situação, de algum chamado, de algo que está acontecendo em nós. E os desafios externos, aquilo que vem, que você não procurou, os desafios que vêm de fora, as tempestades, os vendavais, tudo que pode acometer a vida do cristão. Você e eu não temos domínio sobre as coisas externas, mas pelo menos se eu e você tivermos esse controle daquilo que é interno, nós vamos estar na posição como Paulo estava. Porque por mais que estivesse dentro de uma grande tempestade, Paulo não estava vivendo uma tempestade interna, ele estava convicto do seu chamado. E o que essa palavra serve para mim e para você? Mesmo, irmãos, diante de grandes tempestades, se nós estivermos sendo iluminados pela palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo estava ciente do plano, Deus estava provando a fé e trazendo o socorro devido, mesmo numa situação de desespero. E viver experiências com o nosso Deus é algo que nos torna cada vez mais maduros e mais firmes para situações que poderiam vir mais adversas sobre nós. O que vem acontecer, amados irmãos, com a experiência na vida cristã, o Senhor prova os seus filhos e filhas, porque Deus tem algo para tratar conosco. À medida que eu e você vamos superando as adversidades, o Senhor vai nos tornando mais fortes, a igreja vai se tornando mais forte, você como cristão vai tendo experiências vívidas com o seu Deus, você vai sendo conduzido para situações que provavelmente você vai ter mais segurança, você vai lidar talvez com situações mais extremas, mas quando você passou por essas e você venceu, o Senhor vai te conduzir para águas mais tranquilas, para águas e pastos verdejantes. Você se torna alguém experiente no mundo espiritual. Não pense você que as provas elas vêm para nos destruir. Não é, irmãos. Elas vêm para te fortalecer, para me fortalecer. Então o cristão não deve se desesperar diante das provações, não deve abandonar o navio, não deve jogar a toalha, não deve fugir da luta, mas enfrentar qualquer que seja a adversidade,
seja ela em qual área que for, porque o Senhor está tratando com a nossa vida. A igreja vem passando por grandes situações, não aqui nós nesse momento, mas eu conheço e tenho irmãos aí que estão passando por situações complicadíssimas. Eu tenho um pastor amigo muito conhecido, que há 2 anos, antes da pandemia, ele já estava na igreja só ele e a família. Quando chegou a pandemia, as coisas pioraram, porque nem abrir a igreja não estava abrindo. Nós começamos a orar junto com esse pastor. Eu me juntei ao pastor Fernando e nós começamos a orar. Íamos para a igreja desse nosso amigo e lá nós orávamos e pedimos que o Senhor mudasse essa história. Nós estávamos olhando para aquele vendaval, para aquela situação tão ruim, sem ter uma expectativa, mas nós estávamos ali junto com aquele irmão, com aquele pastor, orando, pedindo: Senhor, muda essa história, porque nós sabíamos que ele estava passando por uma grande prova. Irmãos, uma pessoa que dependia da igreja, estava numa igreja que não tinha nem ofertas, nem dízimo, teve que parar de pagar, teve que cortar a água, porque não tinha como pagar a água. Para quem não sabe, a água que vem para nós, o preço que é cobrado é um preço comercial. Se nós gastarmos 1 metro cúbico de água aqui, ou gastarmos 7, nós pagamos a mesma coisa. Nós pagamos R$90 de água. Agora você imagine uma igreja que não estava entrando nem R$1 de oferta, pagar R$90 de água, pagar R$30 de energia, que é o mínimo que se cobra, sem ter nenhuma pessoa que fosse ali ofertar. Não parece algo desesperador? Não parece a pessoa estar ali numa situação, parece que é a deriva? Mas nós chegamos ali, começamos a orar com esse nosso amigo pastor, e o Senhor começou a mudar a história dessa igreja. O Senhor começou a mandar pessoas, famílias. Outrora estava vazia a igreja, agora já tem famílias, já tem pessoas ali com o pastor. Ele testemunhou essa semana comigo, falou: olha, pastor, já chegou mais uma família ali na igreja, não estão mais só ele, a esposa e os filhos, agora já tem 2, 3 famílias ali. O Senhor mudou a história, mas aquele pastor passou por 2 anos a igreja vazia, somente ele, sem nenhuma pessoa visitando, mas não deixou de perseverar, não fechou as portas, estava ali olhando para o alvo, que é o Senhor, não estava olhando para a adversidade. Irmãos, por muito menos as pessoas abandonam, por muito menos as pessoas deixam a obra, por muito menos as pessoas não querem compromisso. Basta um olhar atravessado, basta algo que algum irmão faça, as pessoas deixam de vir para a casa do Senhor. Agora imagine passar por uma situação como esta, que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho outro amigo, que está passando por uma situação muito complicada. É um homem de Deus. Ele passou muito tempo doente, sem saber que estava com câncer. Foi descoberto um câncer no intestino. Esse homem de Deus perdeu parte do intestino, agora está usando uma bolsa de colostomia, mas ele está fervoroso na presença do Senhor. Por muito menos as pessoas deixam a casa de Deus. E esse meu amado irmão está com câncer no intestino, está servindo ao Senhor com alegria, porque ele sabe que as situações, nós estamos suscetíveis a tudo, mas aqueles que estão firmados em Cristo não se abalam, irmãos, mesmo com uma situação tão crítica como eu estou descrevendo para vocês. E às vezes nós olhamos para a nossa vida e achamos que estamos num grande vendaval, estamos passando por um grande problema. Tem pessoas com problemas muito mais graves, muito mais contundentes, e não desistiram, estão firmes, porque estão alicerçados, estão firmes na fé. O Senhor nos traz à memória essas coisas, amados irmãos, não para nos enfraquecer, mas para nos fortalecer espiritualmente, para fazer com que você não desista do caminho do Senhor, para fazer com que você não desista do chamado ministerial. Dificuldades, elas vão surgir, mas não são para te destruir, são para te fortalecer, para tornar você um ser mais vibrante na presença do Senhor. Creia nisso, amados irmãos. Nós não estamos inventando história aqui, eu estou falando de algo que é real. Eu vivencio essas coisas.
Existem tempestades, e as tempestades, elas acontecem do lado de fora. Elas são externas. Elas são externas. E elas fogem ao nosso controle. A atividade do cristão, daqueles que são convictos do seu chamado, os fazem encarar a dificuldade com atitude de fé. Qual era a atitude de Paulo? Nós chegaremos em terra firme. Comam, anime-se, não fiquem fracos, se alimente. Então venha para a igreja, está com dificuldade, mas vem se alimentar. Paulo chegou para os marinheiros e falou: meus filhos, vocês precisam comer, se vocês não comer, vocês vão perecer. Talvez a tempestade não mate vocês, mas a fome e a fraqueza pode matar. Então o cristão não pode deixar de frequentar a igreja, irmãos. Como é que nós vamos fortalecer a nossa fé ficando distante, deixando de conviver, deixando de comungar a fé? Não tem como. É necessário você se alimentar da palavra do Senhor. E existe as ações internas, as lutas internas. Ela surge quando nós nos sentimos desorientados, angustiados, ansiosos por ver resultados. E essas tempestades internas, essa situação interna, nós podemos torná-la mais violenta se nós retroalimentarmos. Sabe quando você está quase esquecendo de um problema, daqui a pouco você lembra e retroalimenta aquela situação? Isso acontece. Você está quase esquecendo da encrenca, daqui a pouco você volta e acelera aquilo no coração e volta a sentir tudo de novo. O Senhor quer nos tratar, irmãos, quer nos tratar, porque se eu e você, nós estivermos sendo tratados internamente, quando a tempestade que é externa acontecer, pelo menos internamente você está resistente. E é por isso que essa palavra vem para nós essa noite, para nós nos fortalecermos internamente. Aquilo que é possível você fazer é buscar a presença do Senhor. O que é possível eu e você fazer? Nos deleitarmos na presença do Senhor. O que é possível nós fazermos? Nos alimentarmos quando o alimento está sendo nos dado. O alimento está sendo nos dado, alimente-se, fortaleça a tua vida, porque quando vier a tempestade você tem como resistir. Tem como resistir. Então, existe alguém que nos guia em meio à tempestade, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Ele é o farol, ele é o guia, ele é quem nos orienta. A igreja depende 100% do Espírito Santo de Deus, 100%. É o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo quem nos orienta, e é o Espírito Santo quem nos faz entender o seu propósito, o propósito do seu chamado para as nossas vidas. Então, se você tem convicção do seu chamado, fortaleça a tua fé. Se caso você esteja passando por um vendaval, é algo que é externo, você não tem controle sobre o que é externo, mas você pode controlar o que é interno. Então controle aquilo que é possível você fazer. Então não esteja internamente perturbado e externamente perturbado. Se a coisa está vindo de fora, você esteja fortalecido para poder enfrentar as adversidades. E é por isso que o Senhor traz essa palavra para você essa noite, porque Ele quer te ver forte, Ele quer te ver sadio, quer te ver íntegro, para você superar as adversidades. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar.